Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. Primeira pergunta: gostaria de saber o que a Seitione orienta sobre a cremação e doação de órgãos. No caso do parente optar pela cremação, como devemos proceder quanto às cinzas? Seria melhor colocá-las no túmulo da família ou podemos depositá-las junto à natureza, mar, vegetação, etc. Sobre a cremação, uma das explicações que o espírito grandioso, iluminadíssimo Sr. Vetterini, ele explicou que, na realidade, há inconveniente para aqueles espíritos que necessitam reencarnar, porque aquele vínculo mundo espiritual e mundo terrenal, aqui na Terra, se corta com a queimação. Então aquele vínculo se rompe, por isso que a próxima encarnação torna-se muito difícil, a não ser que haja uma ajuda dos espíritos bastante elevados. E o outro detalhe é sobre a parte das cinzas. Eu mencionei sobre isso no livro Nossa Gratidão aos Antepassados, e citei aqui o fato de pessoas que optam, quando estão vivos, que ele raciocinando, e joga em qualquer lugar, joga na praça.
Só que, primeiro detalhe, não tem conhecimento, pessoas que não têm conhecimento do mundo espiritual, simplesmente fala, joga na praça, joga no mar. Bom, há pessoas que, depois que as cinzas são jogadas na praça, conforme o desejo, ou conforme desejo, às vezes não é nem da própria pessoa, mas da família, a opção da família, é desagradável ficar na cinza, onde a cinza é jogada na praça, onde todas as pessoas passam, pisam, onde os cães podem fazer suas necessidades e outros detalhes mais. Então não é recomendável. E lugar de cinzas não é também para deixar dentro de casa. Há pessoas que guardam em casa dele, ou dividem as cinzas para cada pessoa, para cada filho. Isso é o mesmo. Se espírito que tem muito apego, ele se sente esquartejado. Parece que vai um órgão para cá, outro órgão para lá. Mas, então, não é muito recomendável. Também outro detalhe, se todas as pessoas optarem por essa queima, uma família toda, vamos supor que uma família toda opta por cremação. Então, não tem cinzas porque foi jogado no mar. E os descendentes, quando chega a época de finados, onde é que eles vão visitar com relação, o que eles vão lembrar dos antepassados? Onde eles poderão ir para prestar homenagem aos antepassados? Não tem túmulo, não tem restos mortais e vão se tornando cada vez mais distantes dos seus próprios antepassados. Por isso, é conveniente que o ideal, diz o mestre Masaru Taniguchi, lugar de cinzas é no cemitério, embaixo da terra. Esse é o lugar da cinza, ok? Pergunta número 2. Sexo feminino, 60 anos, zumbido nos ouvidos e leve perda auditiva. Gostaria de saber qual é a causa e o que posso fazer para mudar a situação. Então é importante que diga o estado civil, que sempre é bom dizer o sexo e o estado civil, porque a resposta pode ser muito mais direcionada e ajuda mais, ok? Então, os antepassados não possuem corpo carnal, então não tem boca, não tem cordas vocais para transmitir o som. E quando um deles deseja falar alguma coisa, isso pode manifestar, não digo que são todos, que todos os zumbidos sejam dessa causa, mas podem se manifestar em forma de um zumbido, igual a pessoa que não pode falar e fica emitindo som. Então aparece em forma de zumbido. Alguns casos que pessoas que se curaram quando oraram para o antepassado, como eu já citei algumas vezes, a pessoa que sonhava muito com o avô e sentia o zumbido no ouvido. Eu falei a ele, seu avô não sonhava com o avô, de vez em quando, não é que o avô aparecia em sonhos falando alguma coisa, apenas lembrava sempre do avô e sentia um zumbido no ouvido. Eu falei, não se preocupe, seu avô quer falar com você, mas ele não tem boca, não tem cordas vocais, então simplesmente leia a oração, faça a oração da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade durante 49 dias ou 21 dias. Assim ela fez, o zumbido desapareceu. Por isso, pode ser, como aconteceu com outra pessoa, que o zumbido era do antepassado que queria avisar a filha sobre o jazigo dele, que estava para ser destruído. Então ela teve veio na sua mente a lembrança do pai e foi direto para o cemitério. Quando chegou lá, estava realmente para ser destruído e as cavadeiras estavam para derrubar o jazigo. Então, porque não estavam pagando a mensalidade. Então, nesse caso, é importante que entenda que, normalmente, na parte espiritual, lendo a sutra para os antepassados, quando se estão deixando de pedir socorro porque estão sofrendo, aqueles que estão sofrendo pedem socorro, podem manifestar em forma de zumbido ou aparecer constantemente em sonhos, mas quando as pessoas que leem constantemente a sutra antepassado diariamente, esse tipo de problema já é um problema menos para acontecer. Mas também tem do lado psicossomático, né? Tem algum lado psicossomático. Às vezes a pessoa tem um problema de não querer ouvir determinada pessoa. Então, ela já não suporta muito a falação, não suporta muito os conselhos, sermões e aquilo, ela se sente saturada, pressionada e não quer ouvir. Isso pode manifestar em problema de perda de audição e também em forma de zumbido, porque não quer ouvir. Então, nesse caso, é importante
reconciliar, agradecer constantemente a pessoa que ela se sente incomodada, e como as mentes se comunicam, se ela agradecer muitas vezes, a outra pessoa vai mudar a sua postura. Na realidade, tudo é projeção da mente, por esse fato que quando se pratica, há muita mudança do outro lado. Então, a Verdade da Vida, volume 18, que nós estudamos, cita o caso da senhora Mia, em que a mudança da mente dela, quando ela fez uma introspecção, fazendo uma auto-reflexão, viu que era que precisava parar de criticar, de julgar e da mente insatisfeita. E quando mudou tudo isso, do outro lado, o marido mudou, a filha mudou, o garoto, o vizinho também mudou. Terceira pergunta, eu gostaria de saber se posso fazer a meditação Shinsokan em voz alta, lendo o livreto Shinsokan e outras orações. Não consegui decorar ainda e tenho dificuldade de concentração se não leio alto. Pode sim, pode fazer sim, e é bom que faça, mas não faça muito alto para não acordar os vizinhos, tá bom? É importante que faça realmente dentro dessa colocação, é uma forma de registrar, porque você ouve própria voz, ajuda a reforçar a gravação. Quarta pergunta, qual a melhor indicação da leitura da Seichoné para quem está com dificuldades financeiras? Tem várias. O número 1 que eu considero é o Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. Muitos que estão com problemas financeiros colocam em segundo plano, terceiro plano os antepassados. Quando falo antepassados, sempre explico sobre a necessidade da parte física e a parte doutrinária. A parte física, conforme explica o mestre, no Melhore Seu Destino, cuidar dos túmulos, visitá-los 2 a 3 vezes por ano, providenciar a sua limpeza e levar flores. Da parte doutrinária, é ler a sutra diariamente para os seus antepassados. Diariamente. Então, esse é um detalhe que considero o número 1, porque nesse mesmo livro, o mestre cita um relato e também consta a seguinte frase: a base da prosperidade é render orações aos seus antepassados. Okay? Também tem o livro Convite à Prosperidade, volume 1, que tem inúmeros relatos de pessoas, principalmente pessoas que estavam desempregadas, até um rapaz que foi meu funcionário e ficou desempregado, com problema de dificuldades. Eu falei, leia o Convite à Prosperidade, volume 1, e a situação foi mudando. Também tem o livro A Humanidade é Isenta do Pecado, porque muitas vezes a pessoa não prospera devido ao sentimento de culpa, devido ao sentimento de autopunição que ela tem no seu inconsciente, isso vai rejeitando a prosperidade. Então leia, releia, faça cópia do livro, outros livros, Saúde e Prosperidade, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, A Verdade 9, a Verdade, a Coleção, a Verdade, não é a Verdade da Vida, não, é a Verdade 9, que ali tem um capítulo chamado Lei Áurea da Prosperidade. E também tem o caso uma vez uma senhora me disse, lendo o seu livro, eu prosperei, era o convite Conquiste a Felicidade com Amor. Então, eu perguntei, mas por quê? Falei, porque eu tinha muita mágoa do meu marido, do meu falecido marido, mas quando eu perdoei, eu descobri que ele havia deixado um terreno para mim. Tem o livro Ciência da Oração também, Chave da Vida Feliz, volume 1, todos esses livros conduzem e tem muitos relatos de pessoas que prosperaram, ok? Pergunta número 5. Gostaria de saber por que ainda não tenho casa própria, porque não consigo prosperar financeiramente. Prosperar financeiramente, então, é importante mudar o seu modo de pensar. Primeiramente, há pessoas que não prosperam porque está sempre em desarmonia em casa. Quando não tem harmonia, não tem ordem, bandeira brasileira, não tem progresso. Quando tem ordem, harmonia é ordem, é cada coisa no seu devido lugar. E prosperidade vem em decorrência do estado de harmonia. Por esse fato que muitos casos são centenas e centenas, até milhares de pessoas que prosperaram quando perdoaram determinadas pessoas. Principalmente papai e mamãe. Pessoas que ainda têm muita mágoa do pai ou da mãe, não têm sorte na vida. Daí, consequentemente, também não prospera. E um detalhe também, a Ciência da Oração, há um relato da senhora Men, que é da igreja Unity, e o mestre sendo apresentado pela senhora Men, que é da igreja Unity, e porque eles eram pessoas, é um ensinamento que tem muita semelhança com o Seichono, e eles admiravam muito todos os reverendos da igreja
Unity reverenciavam, respeitavam, admiravam muito o mestre Masaru Taniguchi. E a senhora Men mandou um livro com uma dedicatória ao meu querido mestre Masaru Taniguchi, e mandou o livro de autoria dela para o mestre. E o mestre, em homenagem a ela, escreveu um livro chamado Ciência da Oração. E ali, o caso que a senhora me orientou, tem o caso de uma senhora que precisava de $3.000, naquela época que dólar era muito forte e dava para comprar uma casa. E uma tia dela era muito rica e tinha dinheiro que poderia ajudá-la. Então a senhora me falou: você fala mal da sua tia, e o que é que você está fazendo para a sua tia? O que é que você está fazendo para a sua tia ou para a coletividade? Para receber é preciso dar. Para receber é preciso dar. Para colher é preciso plantar. É a lei que nos rege. E aí, possivelmente, ela fez tudo que a senhora May orientou para fazer, convidou para ir para a casa dela, e essa tia começou, como ela vivia sozinha, passou a morar na casa dessa senhora. E ela comprou a casa. Sem a ajuda da tia, ela comprou a casa. Por quê? Porque ela passou a dar amor, passou a manifestar amor. Antes ela só queria receber, mas quando manifestou amor, ela prosperou. E no final, a tia deixou toda a fortuna dela para essa sobrinha. Por isso é importante compreender isso, dar amor aos antepassados, harmonia em casa. Amor antepassado não é simplesmente antepassado, muito obrigado, não é só falado, não, tem que ter ação. Oração tem que ter ação. Cuidar dos túmulos, providenciar limpeza, levar flores, porque os antepassados que ainda estão no estágio de apego ao corpo carnal, que são espíritos de cor vermelha, é importante que visite-os. Não se sabe qual cor dos antepassados, então é bom visitar todos, ok? E depois deverei ler o texto do professor Seiichi Taniguchi, que está no livro Amor entre Pais e Filhos, que a vida é como o restaurante. Depois nós vamos ler, no final vamos fazer o possível para ler, e assim complementa a sua pergunta, a sua resposta, ok? Então esse é um fato que é muito importante. Finados está próximo, então não deixe de visitar os túmulos antepassados por parte do pai, da mãe e do cônjuge também. E carregue consigo o convite à proximidade volume 1, tá bom? Pergunta número 6. Qual é a causa da doença púrpura trombocitopênica idiopática, que se manifestou no menino de 2 anos e 10 meses? Hoje está praticamente curado, fazendo tratamento. Primeira coisa é conflito, desarmonia entre os pais, projeta nos filhos em forma de doença. Isso é tranquilamente que acontece. Então, esse tipo de doença é a diminuição do número de plaquetas no sangue. Então, há desarmonia familiar, com certeza. Se não é entre os cônjuges, é com os pais, ou com o sogro, sogra, cunhados, com certeza há uma desarmonia. E na página 168 do livro Assim se concretiza o bem, há um relato de uma senhora chamada Sumir, que trabalhava na lavoura e o marido trabalhava em construção. Normalmente, pelo visto, ela ganhava muito mais trabalhando na lavoura do que o marido na construção. Então ela não se esforçava. Então ela não tinha muito respeito, não tinha reverência, menosprezava até um certo ponto o marido. E se esforçava para educar os 4 filhos, era presunçosa, muito presunçosa com o marido, e se desentendia com a família, se julgando superior, porque ela tinha uma renda maior, né? Então, quando ela entendeu, compreendeu e também baixou a bola, como se diz na gíria, né? Baixou mais a cabeça, deixou de manifestar aquele ego de nariz empinado, e esse problema que ela tinha, que era a mesma doença, desapareceu, tá bom? Isso está no capítulo 17 do Assim se concretiza o bem. Alergias à tintura de cabelo, perfumes e condimentos. Qual é a causa e como resolver? Alergia. Eu inseri no livro Conquista a Felicidade com Amor a definição de ódio de 2 dicionários de psicologia. Um é o dicionário técnico de psicologia e outro é o dicionário do Chaplin. Então, ali está a definição do dicionário técnico de psicologia. Diz o seguinte: ódio é um sentimento persistente de aversão, hostilidade e desejo de infortúnio em relação a outra pessoa, ou objeto subjetivamente vinculado a essa pessoa.
Objeto vinculado a essa pessoa. Então, por exemplo, no caso de jovens estão namorando e a mulher fica com ódio do namorado e ela não quer mais saber dele, pega a foto dele, pisa em cima, rasga, xinga. Então ela é objeto vinculado a essa pessoa, aquela foto. Então ela passa até destruir aquela foto por causa do ódio que tem da pessoa. Sentimento de aversão. A aversão é repulsa, desagrado, repulsa por uma outra pessoa muito forte a ponto de levar à destruição o objeto que provoca. Por isso que há muitos casos de ódio que a pessoa chega ao extremo de matar, de ferir outra pessoa. O ódio aumenta quando há uma barreira ou a ocorrência de outras emoções negativas, ciúmes, frustrações, inveja, etc. O ódio é a cólera em conserva. Cólera porque a pessoa mantém dentro dela e esse ódio, enquanto não for eliminado, ela fica como um picles, uma coisa que fica em conserva. Ou seja, uma atitude que persiste interiorizada, porque fica no corpo astral da pessoa, lá no subconsciente, devido à falta de oportunidade de descarregar, a falta de oportunidade de tirar esse ódio. Então, muitas pessoas, às vezes não conseguem a oração do perdão, se ela pegar alguma coisa, manifestar aquele ódio no objeto, por exemplo, pega uma pedra, bate com o martelo sobre a pedra, entendimento que está batendo a pessoa, também vai uma forma de descarregar, mas isso não é suficiente para perdoar a pessoa, apenas descarrega uma parte do ódio. E para eliminar mesmo, é a oração do perdão e o agradecimento. Isso é uma forma mais elevada, mais espiritualizada de eliminar esse ódio. Bom? Então, aversão é alergia. A alergia é aversão. Você precisa perdoar uma pessoa muito importante, ou papai, ou mamãe, ou sogra, ou sogra, ou sogro, ou cônjuge, ou irmão, alguma pessoa, ou colega, uma pessoa que você ainda guarda no seu subconsciente este sentimento de, quando lembra da pessoa, vem um sentimento de tristeza, um sentimento de mágoa. Então, isso significa você ainda não perdoou. Se você lembra de determinadas pessoas e não sente a alegria de lembrar dessa pessoa, significa ainda tem mágoa, ainda tem ódio dentro de você. Então precisa se purificar. Mas você pode dizer, mas eu não odeio ninguém, você está consultando somente o consciente. E o subconsciente ainda não foi consultado. E no subconsciente tem muitas coisas que você não lembra. Isso é comum para todas as pessoas do mundo, as 7 bilhões de pessoas na face da Terra, é comum que o consciente não lembre de tudo o que passou conosco na infância, até na barriga, quando estamos na barriga da mamãe, a pessoa não tem essa recordação. E Freud explicou sobre a relação consciente e subconsciente. Então, aproveite e leia o Conquista Felicidade com Amor, esse livro que eu citei, e ali como tem vários relatos, muitas pessoas aprenderam a perdoar lendo relatos de pessoas que perdoaram, ok? Pergunta número 8. Faz 20 anos que sofro de tosse seca. O que fazer para eliminá-la? Dentro da causa psicossomática, o mestre cita nos livros que a tosse é um sentimento de repulsa por alguém que o irrita ou que o irritou e que você ainda está magoado dessa pessoa. Então, vem em forma de tosse para expelir aquilo que está dentro de você. Então, é uma manifestação corporal, mas aquilo que está na sua mente, que é a mágoa, que é o ressentimento. Procure lembrar quem foi e agradeça e perdoe essa pessoa. Espiritual, quando alguém da família morreu com um problema pulmonar, já tem alguns casos de pessoas que eu expliquei sobre isso e a pessoa se curou. E havia realmente um caso, uma das pessoas que eu conversei, a pessoa ficou curada, é um colega que o tio que fez o papel do avô, ou seja, os avós faleceram muito novo e a mãe foi criada por um tio que é um irmão mais velho dela. Esse tio morreu com problema de tuberculose e quando ele fez a oração para esse tio, essa tosse desapareceu totalmente. Pergunta número 9. Meu filho tem quase 3 anos e fala pouquíssimas palavras para a idade dele. Qual o motivo e o que fazer para ajudar? Bom, sobre o fato de ter quase 3 anos, isso não é problema não, porque eu comecei a falar com 3 anos.
2 anos e pouco, e minha mãe disse que eu não falava, ainda não falava. Com 3 anos, aí aprendi a falar. E mais ainda, o gênio Albert Einstein começou a falar com quase 4 anos de idade, ou 4 anos de idade mesmo. Então o fato de demorar um pouco, sobre isso não há motivo para se preocupar. Mas, às vezes pode ocorrer, que eu vou lhe perguntar, se você que perguntou é mulher, pois que é bom falar o sexo quando faz a pergunta, ok? Sexo e estado civil. Você, ao saber que estava, vamos supor que você seja mulher, se você, ao saber que estava grávida, quando o médico lhe deu a notícia, você está grávida, a sua reação foi de dar aquele pulo de alegria, aquela alegria, agradecer, obrigado, obrigado, e avisar a todas as pessoas, parentes, que estava grávida pela notícia, ou a reação foi de ficar calada e pensou, mas eu não queria agora, mesmo que você tenha pensado 1 segundo, eu não queria porque eu sou solteira, ou porque não era o momento, ou porque já tive outro filho agora há pouco, não sei o que, algum motivo que a fez não ficar feliz com a gravidez, com o fato de estar grávida. Isso também faz com que o bebê que está no ventre da mãe fique ressentida e nasça com problema, nasce já desde pequeno, tem problema de bronquite, problema de não se comunicar, porque não quer se comunicar com a mãe. Ok? E outro detalhe, como que é a comunicação entre você e seu esposo? Vocês falam de uma forma descontraída, alegre? Ou vocês falam ainda sempre assim, meio amoado, meio ressentido, quando no dia anterior ocorre uma divergência de opinião? Então, às vezes a pessoa fica, não 1 dia, 2 dias, fica 1 semana sem se conversar. Então é natural que o filho também não converse. Se isso aconteceu, ou está acontecendo, agradeça bastante e converse com seu esposo para que não fique segurando muito tempo e cada um procure tomar a iniciativa de puxar a conversa, de quebrar o gelo e voltar à normalidade. Pergunta número 10. Feminino, 33 anos. Tive um filho que viveu nesse mundo por 30 dias. Sonhei que tirava meu filho morto de uma gaveta e o entregava a uma amiga. Qual a causa desse sonho? O que fazer para demonstrar amor ao meu filho que está no mundo espiritual? Tem que demonstrar na prática. Você já fez oração especialmente para esse filho durante 21, 30 ou 49 dias? Então faça. Faça e também, antes da leitura da sutra, agradeça-o pelos 9 meses, 10 meses, né? Só viveu 30 dias, desses 10 meses que ele esteve com você. Agradeça do fundo do coração, abrace-o, né? Sinta que está dando aquele abraço, aquele aconchego, que espiritualmente e mentalmente ele vai receber esse abraço, aquele aconchego, ninar, que toda criança, todo bebê gosta. Então faça isso e leia a Sutra Sagrada com muito amor e muita gratidão, tá bom? Então, na realidade, ainda existe no seu inconsciente um sentimento de culpa que você não é culpada. Você não é culpado. Esse filho é um espírito muito elevado. Assim explica o senhor Veterino, na verdade, da Vida, volume 9. Todos os espírito que deixa o corpo carnal quando criança ou bebê ou no aborto espontâneo, sem exceção nenhuma, todos são espíritos elevados. Então, na realidade, ele é um anjo que está ajudando a sua família, mas faça por gratidão, por consideração, por amor, uma oração durante um período, todos os dias no mesmo horário. Pergunta número 11. Este ano eu descobri a intolerância à lactose. O que posso fazer para que eu consiga consumir normalmente derivados de leite? Qual será a causa dessa intolerância? Tem casos de pessoas que têm intolerância a leite porque o inconsciente associa ao leite materno. E como ela ainda guarda a bronca da mãe, automaticamente ela passa a ter uma certa aversão para aquilo que é para o leite ou alguma coisa derivada ao leite. Mas vamos ver o caso da lactose.
fiz umas consultas, a lactose é o açúcar presente no leite e seus derivados. Lembrando aqui que nós explicamos sobre o livro Mente e Alimentação do mestre Masaru Taniguchi. Então primeiramente eu vou falar sobre a intolerância à lactose, segundo a medicina, é a incapacidade parcial ou total para digerir lactose, um açúcar encontrado no leite e derivados. Okay? O açúcar do melaço não causa problema porque é produzido pela natureza. O açúcar encontrado no leite é produzido pelo animal e não pela natureza. E também o leite do animal é para o bezerro, na verdade, né? Por isso que o leite materno é o melhor leite que tem e não causa esse tipo de lactose, né? Não causa esse tipo de problema. E se ocorre é porque a mãe está com a mente muito azeda, por isso que está fazendo mal para o filho. Mas se a mãe está em harmonia, o leite da mãe é o melhor que tem. E no livro Mente, Alimentação e Fenômeno, página 37 e 38, explica, ao ingerir açúcar recomenda-se que seja mascavo. O açúcar refinado é branco por não conter todos os componentes do açúcar de forma harmoniosa. Então, na realidade, esse branco é do cal. Não é teoria não, na empresa onde trabalhei, uma vez eu conversei com um superintendente de uma empresa de cal, que era fornecedor para a empresa que eu trabalhava, e na reunião eu perguntei, por acaso vocês fornecem muito cal, vocês fornecem cal para a indústria de açúcar? Ele falou muitas, toneladas e toneladas. Então é realmente o cal que deixa o açúcar branco, por isso que o açúcar transformado, que não é o natural, como é o caso do melado, então ele passa a manifestar certas reações. E os alimentos criados por Deus não provocam danos, diz na página 38 desse livro. Criados por Deus não provocam danos, mas quando eles acrescentam métodos artificiais e rompem sua harmonia natural, causarão danos. Intolerância à lactose ocorre quando o intestino delgado não produz a quantidade suficiente de enzima responsável para digerir o leite, a lactose. A lactase é responsável por transformar o açúcar em dois diferentes tipos, glicose e galactose, que são absorvidos na corrente sanguínea através do revestimento intestinal. E também, na explicação do médico, Dr. Paulo Carvalho, gastroenterologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dessa maneira, ele terá as enzimas que vão quebrar a lactase e permitir sua digestão. Inclusive, não é que os produtos sem lactose disponíveis no mercado não possuam leite. Na verdade, só há a adição dessa enzima. Então, ele está falando de uma enzima que faz quebrar aquele elemento que provoca a lactose. É nesse sentido que o Dr. Carvalho está falando de uma outra substância que a pessoa ingere para combater aquilo. Mas, na realidade, se você se harmonizar com o leite, emagrecer bastante mamãe, não vai ter problema. Normalmente, eu não tomo leite, não gosto de leite, mas não tenho lactose, não sofro desse problema. Tá? Então, a intolerância, ele faz com que é o sentimento de aversão que causa isso. O bebê não é alérgico ao leite da mãe, e sim as proteínas alergênicas do leite da vaca que a mãe ingere e que passam para o leite materno. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos continuar. Abraço para Rio Claro, São Paulo, Araçoiaba da Serra, São Paulo, Paraguai, a professora Gleide do Paraguai, Caraguatatuba, São Paulo, Irati, Paraná, Regional São Miguel Paulista, Sorocaba, São Paulo, Guarujá, São Paulo, Aricanduva, São Paulo, Rio Verde e Goiás, Regional Goiânia, Itapema, Santa Catarina, Goiânia, própria Regional Goiânia, Nilópolis, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, Aparecida, São Paulo, Dracena, São Paulo. E algumas pessoas deixaram a mensagem: estou assistindo desde a primeira aula. Parabéns, viu? Foram mais de 430 aulas e está assistindo desde a primeira aula. E também um outro abraço que me deixou muito feliz, diz: Filho de Deus, abraço da Turma da Vilares, a empresa onde eu trabalhei 25 anos, a pessoa não se identificou quem é, mas não sei se ela ficou também os 25 anos que eu fiquei na empresa. Muito obrigado, um abração para vocês
É uma empresa maravilhosa, tenho muita gratidão por ter trabalhado um quarto de século nessa empresa. Muito obrigado. Capítulo 1, página 75. Então vamos na página 75. Aqui tem uma pergunta que uma pessoa fez ao mestre, mas está um pouco assim, não está muito clara quando eu li a primeira vez. Uma frase, uma pequena palavra que normalmente não é usada por nós, né? Nós brasileiros. Então eu vou sintetizar a pergunta. Diz o seguinte: mesmo que a pessoa tenha grande aspiração e capacidade, muita aspiração e capacidade, muitas vezes certos sentimentos nos conduzem para a situação oposta ao desejado. E, então a pessoa tem aquela ambição, tem vontade de vencer, mas algo acontece contrário à vontade dela, que faz com que aconteça esses percalços ao longo da jornada. Então o mestre explica o seguinte: acontece, porém, que a mente é algo difícil de se controlar. Sabemos que tudo será controlado quando controlarmos a mente, mas nada é mais difícil do que lidar com a mente. Mesmo que procuremos não temer, tememos. Mesmo que não queiramos ficar zangados, ficamos. Mesmo que não queiramos ficar aflitos, ficamos. Tal é a natureza da mente. Parece que os homens da antiguidade também tiveram muito trabalho em controlá-la, o que podemos perceber neste verso que eles fizeram. A mente é que confunde a mente. Não se deixe iludir pela mente. Interessante, mas é isso mesmo, né? Porém, se você conhecer o poder da palavra, passará a controlar a vontade da mente, a sua mente, que até então era incontrolável. Então aí que está a receita de você controlar, de saber domar a mente. O ato de controlar a nossa mente ou a dos outros através do poder da palavra, a psicologia experimental deu o nome de sugestão. Sugestão. E por que a Seichonen fala muito sobre sugestão? Se certos sentimentos negativos, como desejo de autoacusação, autocondenação, autopunição e até autodestruição, que é o extremo, e outras coisas mais que conduzem a pessoa a viver de uma forma triste, os próprios olhos demonstram que ela não é feliz, e tudo isso de acordo com aquilo que aflora lá do inconsciente. Então é preciso fazer alguma coisa e não ficarmos passivamente, falar, a vida é assim, a vida é assim. Não, precisamos fazer alguma coisa. Como? Gravando palavras da verdade. Palavras da verdade, a verdade da vida, a verdade que liberta, disse Jesus Cristo. Falar em sugestão, não podemos deixar de falar do Dr. Libot, que é citado na Verdade da Vida, volume 3, nós estudamos na página 200, 201, na edição 1. Ele hipnotizou, uma das experiências que ele fez, diante de um público, ele hipnotizou uma moça chamada Louise. E escreveu no papel, ele mostrou a frase para o público, e assim que ele hipnotizou a moça, ele leu a frase que ele tinha escrito no papel. Ao acordar, você verá o seu chapéu de cor preta mudada para vermelha. E mostrou todos os presentes, todas as pessoas que estão participando, toda a plateia, o chapéu preto da Louise. E depois que ele despertou, perguntou, esse chapéu é seu? Ele falou, não, esse chapéu não é meu, o formato é igual. E dando um sorriso, disse, os senhores estão querendo brincar comigo. Meu chapéu é preto e este é vermelho. E posteriormente o Dr. Libot assoprou o chapéu, assoprou mesmo fisicamente. Aí para a Louise, ela voltou a ser vermelho. O chapéu agora era vermelho, mas todo mundo estava vendo que o chapéu era mesmo, mas só ela que estava vendo de uma outra cor, porque foi sugestionado para que ela visse dessa forma. Assim funciona a sugestão. Então esse fato ocorrido no século XIX demonstra que o sugestionamento ocorre quando é registrado no subconsciente. Vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Libot. O Dr. Libot foi um médico francês. Ele nasceu em 1823 e faleceu em 1904. Ele é considerado o pai da hipnoterapia moderna. Fez muitos avanços nesse campo da hipnose e da hipnoterapia. Hipnoterapia porque fazia uma terapia, uma cura através da hipnose. Então ele lecionou na escola de Nancy, na França.
E essa escola era também chamada escola de sugestão. No início, pedia para o paciente que sofria de alguns sintomas e se apresentasse diante dele, ele hipnotizava em estado de hipnose e o Dr. Ribot dizia numa voz solene: quando você despertar, não sentirá mais sintomas. E falava, repetia: quando você despertar, você não vai mais sentir sintomas. E realmente isso acontecia. E diante disso, naquela época, a hipnose passou a ser uma coisa da moda, muito da moda e muito usado pelas pessoas que trabalhavam como psicanalistas, psicólogos. Émile Coué foi aluno do Dr. Ribot. Émile Coué também é citado em vários livros do mestre Masaru Taniguchi: Convite à Prosperidade, volume 2, A Verdade 3, Não é Verdade da Vida, A Verdade da Coração é Verdade, Convite à Felicidade e outros mais. Émile Coué aprendeu muita coisa com o Dr. Ribot, mas ele não desenvolveu, ele não deu continuidade na mesma metodologia, ou seja, através da hipnose. Apenas ele percebeu que não era a forma muito adequada hipnotizar, porque tem gente que não conseguia ser hipnotizada, então não era era uma terapia, não era uma forma universal para todos, só determinadas pessoas. E Freud também deixou a hipnose de lado. No começo ele hipnotizava, assim como também Breuer, todos eles hipnotizavam, mas deixaram de fazer a hipnose e partiram para a interpretação de sonhos, associações de ideias e outras coisas a mais. Coué concluiu que a hipnose era feita sugestão e o paciente necessitava ouvir e registrar no subconsciente. Então, o que ele fez? Não precisa ser necessariamente através de hipnose para gravar no subconsciente. Por isso que ele desenvolveu o autossugestionamento. E a frase, que já dissemos em outras aulas, vamos repetir a famosa frase de Émile Coué: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Então repita isso assim que acordar várias vezes. Vamos repetir? Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Nós repetimos 3 vezes, mas se você, ao despertar, repetir 20 vezes, então as coisas começam a mudar, porque você vai sentir, vai registrar no subconsciente que está cada vez melhor, e realmente assim passa a ser. Na página 87, no último parágrafo, diz o seguinte, inicia também com a frase do Émile Coué: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Diga para si mesmo estas palavras todas as manhãs, ao despertar, antes de escovar os dentes, já acorda e repete essas palavras. Ao acordar, porque o consciente ainda está começando a despertar. Então, antes de adormecer também, porque nessa hora o consciente também está meio sonolento e aquilo que você disser, você pensar e disser, vão fluir com mais intensidade do que 7 horas depois que você despertou, por exemplo, na hora que o consciente está muito atento. Na hora que você está sentindo sono, vai adormecer, o subconsciente também começa a deixar passar, né? É o vigia que está meio sonolento. Repetindo, sua saúde vai melhorar e, por conseguinte, suas atividades sociais também correrão satisfatoriamente, assim explicou Émile Coué. E na página 88, no terceiro parágrafo, diz o seguinte: a autossugestão consiste, como disse sumariamente há pouco, em dirigirmos-nos à nossa mente, afirmando repetidas vezes aquilo que desejamos. Fazemo-lo em voz audível, apenas aos nossos ouvidos, mas em tom enérgico, forçando ao baixo ventre. Não se recomenda fazê-lo em voz normal, porque muitos acham um tanto ridículo falar consigo mesmo, e também porque dá a impressão de que isso não surtirá efeito algum. Nesse parágrafo que nós lemos, tem 4 itens que nós precisamos gravar e praticar. Primeiro detalhe: afirmar, não é quem sabe, não. Afirmar, firmeza, né? Afirmar repetidas vezes. Segundo,
repetir várias vezes. Repetir, é o princípio da tabuada, repetir várias vezes. E o terceiro item, voz audível apenas aos nossos ouvidos. Voz audível, deixar bem claro para que fique bem límpida a gravação subconsciente. Quarto, tom enérgico, tom de comandante, tom de um general comandando, mandando, determinando. A voz insegura não transmite aquela fé, aquela força, certo? Para quem não acredita, então na página 88, no último parágrafo, o mestre cita para que as pessoas céticas em relação ao poder da palavra, seria recomendável que no início peça para alguém mostrar na prática o poder da sugestão. Suponhamos que uma pessoa vai sugestionar a você que estará sentado diante dela. Então ela lhe pedirá que estenda os braços, ambos os braços para frente, com as mãos abertas, e fique de olhos fechados. Você fecha os olhos para que sua atenção não se disperse e se concentre nas palavras dela. Ela dirá: seus braços estendidos se afastam um do outro, afastam-se um dos outros, afasta-se um do outro. Vai repetindo, repetindo. Quando você abre os olhos, você vai ver que ela realmente se afastou. Isso atendendo às palavras do comando, né, do comandante, ok? E na página 89, quando se está inseguro pelaquilo que você tem pela frente, você vai fazer alguma coisa, uma jornada nova, um novo empreendimento ou exame, quando estiver inseguro, aqui diz o seguinte: se você planeja um empreendimento, mas não tem coragem e está hesitante, deve repetir firmemente para si mesmo, por uns 10 minutos de manhã e à noite, todos os dias, até adquirir autoconfiança. Vai repetindo até adquirir autoconfiança. Fui designado por Deus para realizar este trabalho. A frase é essa: fui designado por Deus para realizar este trabalho. Não há nada a temer. A onisciência de Deus dirige o meu trabalho. Fui predestinado para o sucesso. No mundo da mente, o meu trabalho já está realizado. Esta obra, que já está realizada no mundo da mente, será também infalivelmente bem-sucedida corretamente, por correto e de forma concreta, ok? Então, repita isso, está na página 89. E outro detalhe, está na página 90, mais uma observação. Em vez de usar palavras de simples esperança, né? Pessoa que fica muito indecisa, então, devo me tornar feliz um dia, quem sabe se Deus quiser, coisa desse tipo que demonstra assim, falta de firmeza, falta de determinação, um pouco de timidez, um pouco de medo. Então, deve dizer palavra firme, vigorosa: nasci para ser feliz, sou a própria felicidade, sou feliz, sou alegre agora, sou feliz, sou alegre agora. Mesmo que na realidade não encontre numa situação, mesmo que na realidade você se encontre numa situação difícil, afirme o contrário categoricamente. Então, da mesma forma, as pessoas que muitas vezes acordam com um pesadelo e ficam com aquele medo de que vai acontecer aquele sonho que ela teve, afirme categoricamente o contrário. Se é uma coisa indesejável, afirme categoricamente o contrário. Afirme várias vezes para que aquele medo se dissipe, tá certo? Então, vamos agora sobre aquilo que nós falamos na primeira parte, sobre a frase, o texto do professor Seiji Taniguchi, O Restaurante da Vida. Isso está no livro Amor entre Pais e Filhos. É dentro da mesma linhagem da palavra, do poder da palavra. A palavra tem o poder de criar tudo. Ela tem o poder maravilhoso. É a maior dentre todas as forças do universo. Se, por exemplo, você entrasse agora no restaurante e pedisse: quero um café. Logo, lhe serviria um café. Se pedisse: quero um suco, o garçom lhe traria um suco, e não um arroz com curry. Se por acaso ele lhe trouxesse arroz com curry, bastaria que você lhe dissesse: eu não pedi eu não pedi arroz, eu pedi um suco, que seria retirado o arroz que foi servido. Você não queria, então vai ser retirado. A palavra, portanto, não deve ser usada apenas uma vez, mas repetidas vezes,
pois assim o seu efeito será bem maior. Aqui nós falamos agora aquela orientação do Emílio Coelho. Se você deseja ter saúde, deve enaltecer a saúde, repetindo sempre: eu tenho saúde, que maravilha, eu tenho saúde. Ao invés de ficar pensando: mas será que vai piorar? Será que eu vou pegar outra doença? Não sei o quê. Não, eu tenho saúde, eu tenho saúde. E ao contrário, se ao contrário você ficar lá murmurando: estou doente, que sofrimento, que desgraça, que sofrimento, que desgraça, nunca me curo, ficar sempre lamentando, repetindo isso, mas não vai ficar curado mesmo. Okay? A vida é uma espécie de um grande restaurante, que podemos denominar restaurante da vida. Este restaurante funciona de uma forma que, uma vez dentro dele, recebemos exatamente aquilo que pedimos por meio das palavras. Por isso, se ficarmos falando: sou infeliz, o garçom invisível lhe trará infelicidade, dizendo: conforme seu pedido, trouxe-lhe a infelicidade. Se ficarmos nos queixando: estou doente, que sofrimento, então o garçom invisível vai te trazer sofrimento. É o poder da palavra. Aqui estão as doenças que o sofrimento que o Senhor recomendou, de tanto repetir é a mesma coisa. Por isso que, recordando a palavra oração em japonês, é inoro, e vida declara. Você está declarando, você está afirmando. Então, aquilo que você afirma, declara, é o que vai acontecer. Por esse fato que devemos tomar muito cuidado com cada palavra que nós falarmos. Cada palavra. As palavras criam as coisas. É assim que acontece. As palavras possuem uma força poderosa. Não é uma força física, é uma força mental que funciona como um gatilho para desencadear a força física. Por isso, precisamos usar as palavras com muito cuidado. Devemos parar de usar más palavras, de resmungar e de nos queixar das infelicidades e das doenças. Ao invés disso, devemos usar palavras alegres e saudáveis. Assim, com certeza, a saúde e a felicidade virão nos visitar sempre. Antigamente tinha um quadro humorístico na televisão, não sei se ainda tem, é o primo rico e o primo pobre. Então o primo rico é sempre aquela pessoa otimista: oi, tudo bem, com aquela fisionomia alegre. O primo pobre era sempre aquela cara de quem estava chorando, de coitado, de quem é infeliz. Então é a própria mente, a própria forma de pensar, da forma de se expressar, o modo de viver de cada um que vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. Por isso, o homem deve tomar muito cuidado, por isso o homem deve cuidar muito bem da sua atmosfera pessoal, cuidar da sua atmosfera pessoal. A Verdade da Vida, volume 7, o mestre fala sobre essa atmosfera, essa vibração mental que muda até a cor da aura da pessoa. Então, de acordo com a atmosfera, tem pessoas que você não conhece, mas sente bem conversando com essa pessoa. Ou então tem pessoas que você não conhece, mas também sente-se mal conversando com essa pessoa. Tudo isso é a atmosfera que a pessoa emana, que ela exala. É uma vibração mental dos seus sentimentos, daquilo que está no inconsciente. Por esse fato é que tem pessoas que, numa entrevista, ela pode ter ido muito bem, pode ter um currículo bom, mas a atmosfera dela, que manifesta no rosto, não é agradável. E muitas vezes, por causa desse detalhe, ela não é aprovada. Isso aconteceu também com Abraham Lincoln, que foi o grande, talvez um dos maiores estadistas de todos os tempos, foi presidente da República dos Estados Unidos, e ele afirmou que se ele ganhasse a eleição, ele colocaria na turma dele, para trabalhar com ele, mesmo que fosse uma pessoa da oposição, desde que fosse uma pessoa competente. E ele ganhou a eleição. E um assessor apresentou um homem, dizendo: senhor presidente, apresentou-lhe fulano, é isso. E o Abraham Lincoln ficou quieto, não falou nada.
dia seguinte, ou 2 dias depois, aquele assessor foi falar com o presidente. Senhor presidente, o senhor falou que colocaria na turma que ia trabalhar com o senhor, mesmo que fosse da oposição. E aquela pessoa que eu apresentei ao senhor é da oposição, é uma pessoa muito estudada, mas o senhor não falou nada. E qual foi a resposta de Abraham Lincoln? Ele disse: eu não gostei da cara dele. Em outras palavras, eu não gostei da atmosfera dessa pessoa. Não gostei do semblante, daquilo que emana do inconsciente dela. Por isso, como a pessoa não se simpatizou, porque a atmosfera dela não era nada agradável, então Abraham Lincoln não aprovou essa pessoa. Okay? Então, em outras palavras, a sua esfera de ação, isso é aí que age a força da palavra. A física também explica isso, atualmente está sendo dada muita importância ao fator campo de ação. Por isso, por aí, age uma força realmente assustadora. Esse campo de ação é a própria vibração que a pessoa emana e que transmite aquela simpatia ou antipatia. São fatos que nós devemos compreender e trabalhar. Esses são detalhes que as pessoas que trabalham com vendas, ela tem uma atmosfera boa e consegue vender mais que os outros, pela atmosfera que ela emana. E por outro lado, tem pessoas que trabalham com comércio e pela forma que a atmosfera dela, às vezes pela forma até falta de educação, pela forma grosseira dela tratar, pelo semblante triste e carrancudo, ela afasta os clientes, né? Afastam. Por isso que a situação que uma vez eu li, faz muito tempo, faz mais de 50 anos que eu li um artigo na revista Lady Dice de seleções, de um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Um gerente de vendas falou: vocês não podem ir diretamente para os seus clientes, deverão antes passar aqui na empresa para depois irem visitar os seus clientes. E lá na empresa ele fazia, se não me engano, 15 minutos de todo mundo sorrir, ficar sorrindo, sorrindo, sorrindo. Simplesmente sorrindo. Treinar a sorrir. E as vendas aumentaram, parece que 40% só por causa disso. É a forma, a atmosfera que emana e a simpatia que a pessoa transmite. Por esse fato também que nós devemos compreender da importância de você praticar as normas fundamentais dos praticantes da Seichonen, normas fundamentais dos praticantes da Seichonen. Então, logo de início diz: agradeça a todas as coisas do céu e da terra. Agradeça a todas as coisas do céu e da terra. E muitas pessoas que não transmitem boa atmosfera são aquelas que está sempre por dentro reclamando, insatisfeita, e aquilo estampa no rosto. Ao invés de ela agradecer, ela está reclamando de tudo que tem, ao invés de agradecer de tudo que ela tem, de tudo que ela recebeu, do fato dela estar viva, do fato de poder ouvir, do fato de poder trabalhar, são motivos para dizer muito obrigado, muito obrigado. Então, deixa de agradecer, deixa de praticar o ensinamento. E nós devemos partir para treinar a praticar. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Se as pessoas tiverem sempre em mente, ver partes positivas do outro, e não ficar vendo a parte negativa, e não reclamar, não criticar, mas ver as partes positivas, essas pessoas que sofrem de artrite e artrose vão ficar curadas, porque as pessoas que sofrem de artrite e artrose, mentalmente ela só fica vendo o defeito da outra pessoa, e fica nervosa, irritada de ver os defeitos dos outros. Mas ela esquece de ver os próprios defeitos e procurar corrigir, e não procura corrigir os seus próprios defeitos. E não corrigindo a si própria, ela esquece de si para ficar criticando o outro. Então, esse sentimento, o pensamento, o sentimento dela é um sentimento de atrito, por isso que as juntas onde ocorrem as junções de ossos, por isso que manifesta dor nessas juntas. Essa dor na junta, que é a artrite e a artrose, é uma parte a pessoa, outra parte é outra pessoa. Então, se dói na junta aqui, o relacionamento não está em harmonia, não está em paz, não está em verdadeira alegria, mas em sentimento de atrito. Esse fato também que em um dos livros o mestre cita, sobre pessoas que sofrem de anemia.
Então ele diz, é choque emocional. Choque emocional. Emocionalmente ela está em choque com as pessoas. Então faz com que ela perca vitaminas. Perde vitaminas porque está em atrito mental com as pessoas. Certo? Então são detalhes que nós não devemos esquecer. E também para aqui gostaria de transmitir um pouquinho daquela mensagem que está, uma automensagem que está no livro Iluminando Seu Caminho, que eu achei maravilhosa aquela mensagem. Não sei quem é o autor. E diz o seguinte, mas é maravilhosa. A automensagem positiva logo de manhã é um estímulo que pode mudar seu humor, fortalecer a sua autoconfiança e pensando positivamente, você reunirá forças para vencer os obstáculos. Não deixe que nada afete seu estado de espírito. Envolva-se pela música, cante ou ouça, comece a sorrir mais cedo. Em vez de reclamar quando o relógio despertar, agradeça a Deus pela oportunidade de acordar mais um dia. O bom humor é contagiante, espalhe-o. Fale de coisas boas, de saúde, de sonhos com quem você encontrar. Não lamente, não se lamente, ajude-se e também ajude outras pessoas a perceberem que há de bom dentro de si mesmas. Não viva emoções mornas e vazias. Cultive seu interior e extraia o máximo das pequenas coisas. Seja transparente e deixe que as pessoas saibam que você as estima e precisa delas. Repense seus valores e dê a si mesmo a chance de crescer e ser mais feliz. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Torne suas obrigações atraentes. Tenha garra e determinação. Mude, opine, ame o que faz. Ame o que você faz. Pessoas que estão sempre perdendo emprego, precisa lembrar disso. Amar o que você faz, faça com paixão. Aí, as pessoas que fazem displicentemente só pensando no salário, são essas pessoas que são candidatas a perder o emprego. Não trabalhe só por dinheiro, e sim pela satisfação da missão cumprida. Lembre-se, nem todos têm a mesma oportunidade. Pense no melhor e espere pelo melhor. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como Filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!